No vídeo de hoje eu trouxe o caso da paciente que eu atendi semana passada aqui no meu consultório. Ela fez uma cirurgia de lipoaspiração e estava apresentando muitas dores na região das costas, na região da cintura e estava com esse aspecto aí que vocês estão vendo. Então eu vou contar para vocês como que foi, né? O que ela me relatou durante a consulta, quais foram as orientações que eu dei no caso dela, para que você que vai fazer uma cirurgia plástica ou até mesmo fez e possa estar com um caso parecido com esse, saiba o que pode ser feito para melhorar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP, Verdade sobre Cirurgias Plásticas. Eu sou Juliana Oliveira, sou fisioterapeuta, nutricionista e professora. Atuo nessa área de pré e pós-operatório há mais de 10 anos. Então depois, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, aqui na descrição do vídeo você encontra meu site e outras redes sociais. Bom, hoje eu trouxe para vocês o caso de uma paciente que eu atendi no meu consultório semana passada, uma paciente de apenas 26 anos que tinha o sonho de fazer a lipoaspiração, então ela realizou a lipo há 46 dias atrás e o cirurgião plástico dela não recomendou que ela fizesse nenhum tratamento no pós-operatório, falou que não precisava dela preocupar com drenagem linfática, que ela só teria que utilizar a cinta e fazer aquilo que ele recomendasse. Então, assim, ela fez a cirurgia, estava usando a cinta direitinho, do jeito que ele recomendou, só que ela começou a perceber com aproximadamente 10 dias de pós-operatório que as costas dela estavam doendo bastante, ela sentia muito incômodo na região da lombar, na região da cintura e inclusive ela estava tendo dificuldade para dormir por causa desse desconforto, dessa dor. Quando ela voltou na consulta com o cirurgião, né, a consulta com 15 dias de pós-operatório, ela reclamou dessa dor para ele, e então ele passou alguns analgésicos para ela tomar, falou que era assim mesmo, que daqui a pouco essas dores já iam melhorar, esse era um processo da cirurgia, e então ela voltou para casa tomando os analgésicos. Só que ela relatou que mesmo tomando os analgésicos, a dor não melhorou totalmente, deu um pouco uma aliviada, mas não melhorou. Aí então, passado mais uma semana, ela já estava bem incomodada com essa sensação de dor, ela voltou ao cirurgião falando com ele, né, que ela estava muito incomodada, ela não estava conseguindo dormir dia nenhum por causa da dor, ela estava dormindo super mal e pediu para que ele, né, se ele não tinha outra alternativa melhor. Ele foi então e prescreveu um ciclo de corticoide para que ela usasse, que o corticoide iria, né, melhorar esse processo inflamatório, essa dor toda que ela estava sentindo. Então ela começou a fazer o ciclo, né, com corticoide e sentiu que houve uma melhora durante o processo que ela estava tomando, ela estava até um pouco mais tranquila. Só que assim que ela acabou o ciclo, assim que ela terminou, 3 dias depois, ela falou que a dor ficou ainda mais intensa, que ela começou a sentir pior ainda. E aí ela voltou lá no médico dela, né, no cirurgião plástico, então, e prescreveu mais um ciclo de corticoide, dessa vez com uma dose maior ainda de corticoide para ela, e falou: não, calma que, né, com essa dose agora vai melhorar. E ela fez novamente a segunda dose o segundo ciclo de corticoide e foi a mesma coisa, melhorou durante o tempo que ela estava usando, mas assim que ela parou de usar, a dor voltou ainda pior. Então ela voltou desesperada mais uma vez no cirurgião dela. E ele também ficou sem alternativas. Ele falou: olha, realmente eu não posso mais te passar ciclo de corticoide, você já fez 2 seguidos, nós temos que dar um tempo para o seu organismo, né? Não tem o que eu possa fazer, eu não posso te prescrever mais remédios. E foi aí que ele então sugeriu para ela que ela procurasse às vezes algum tipo de exercício, um pilates, alguma coisa que pudesse melhorar a dor dela. Falou: olha, procura às vezes uma fisioterapia, alguma coisa nesse sentido, para ver se você pode fazer algum exercício, algum alongamento que vá ajudar nessa dor que você está sentindo. Então foi aí que ela ligou para a prima dela, que é professora de Pilates, e essa prima dela me conhece meu trabalho e indicou para que eu avaliasse, né, me explicou o caso dela, falou para que eu, né, olhasse o que podia estar acontecendo.
Então ela veio ao meu consultório e na avaliação eu percebi realmente que haviam muitas aderências nessa região da lombar, na região das costas, aí onde vocês estão vendo, que inclusive a pele, né, visivelmente está aderida, muitas aderências na região da lateral do tronco e muita restrição de movimento, né? Ela não conseguia fazer por causa da dor mesmo, ela não conseguia fazer direito a flexão lateral do tronco, a flexão anterior do tronco. Então assim, ela estava com uma restrição de movimento muito grande e sentindo realmente muita dor. Ela estava de certa forma desesperada, porque ela falou: eu nunca imaginei que eu pudesse fazer uma lipoaspiração e ficar do jeito que eu estou, eu não consigo fazer as coisas que eu fazia antes da cirurgia. E com mais de um mês de pós-operatório. Coisa que me chamou a atenção também na hora que eu vi as costas dela foram essas manchas hipercrômicas, né, que vocês podem ver aí, essas manchas amarronzadas. Eu achei estranho. Eu perguntei para ela quando que essas manchas tinham surgido, se ela tinha reparado, e ela falou que essa região foi uma região que ficou muito roxa, que ela ficou com bastante equimoses, né, que são aquelas manchas roxas após a cirurgia, e que depois que as manchas roxas foram saindo, foi ficando desse jeito, foi ficando mais escuro. E aí então eu fui para a parte alimentar, né? Fui fazer a avaliação nutricional dela para saber como é que estava a alimentação, o que que ela usava, né? Se ela usava algum tipo de fitoterápico, plantas, chás. E ela me falou que desde o início, né, dessa história de coronavírus, de pandemia, ela começou a fazer o uso da equinácea, porque ela ficou sabendo que a equinácea era muito bom para fortalecer o sistema imunológico, e também ela já faz uso há um tempo da erva de São João, que é considerado, né, um antidepressivo natural. O nome científico dessa planta é Hipericum perforatum, e eu perguntei se ela tinha suspendido o uso, parado de usar essas plantas antes da cirurgia plástica, e ela falou que não teve orientação nenhuma quanto a isso, e ela estava usando normalmente, tanto antes da cirurgia quanto depois. Ela não suspendeu o uso dessas plantas. Isso é uma coisa muito comum, eu recebo muitos pacientes aqui no meu consultório que fazem uso dessas plantas medicinais, de chás, não fazem ideia que existem efeitos colaterais do uso deles e vão às vezes para a cirurgia plástica tomando esses fitoterápicos que vão influenciar ali no processo da cirurgia. Por exemplo, a equinácea, a erva de São João, já existem estudos que mostram que eles fazem uma interferência no processo da cirurgia. A equinácea, por exemplo, ela aumenta o sangramento durante a cirurgia e a erva de São João tem um efeito fotossensibilizante. Eu receber pacientes que fazem uso de plantas medicinais, de chás, às vezes não informam o cirurgião ou a cirurgiã, e também não procuram saber, não procuram se informar se pode utilizar esse tipo de planta antes da cirurgia. E aí eu tenho que orientar esses pacientes a não utilizar esses fitoterápicos pelo menos 7 dias antes da cirurgia. Eu falo que é muito importante vocês saberem o que vocês não podem usar antes da cirurgia plástica. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, sobre os chás que não devem ser tomados, então eu sempre estou muito atenta a isso com os meus pacientes para evitar que complicações, intercorrências como essas possam acontecer. Aproveitei também e fiz o pedido de alguns exames de vitaminas e minerais que podem estar associados também ao surgimento dessas manchas hipercrômicas. Às vezes a deficiência de vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco, cobre, selênio estão relacionados com o surgimento dessas manchas. Então eu sempre gosto de avaliar pelos exames de sangue como que está a disponibilidade desses nutrientes para o organismo, porque se for o caso, às vezes a gente tem que entrar com alguma suplementação específica para também prevenir e tratar essas intercorrências. E na parte da abordagem fisioterapêutica, eu comecei primeiro fazendo uma mobilização tecidual ali de toda essa parte que estava super aderida, realmente uma restrição de movimento muito grande. Orientei o que ela deveria fazer de exercícios para que ela vá ganhando de novo essa mobilidade e diminuindo esse processo álgico, né, esse processo doloroso que ela está sentindo. Então são exercícios terapêuticos muito bem orientados.
E é engraçado, falando nisso, né, em exercícios terapêuticos, recebo muitas mensagens lá no Instagram, já recebi aqui no YouTube também, de pessoas pedindo para que eu faça vídeos ensinando esses alongamentos, esses movimentos que devem ser feitos depois da cirurgia. Então eu preciso esclarecer alguns pontos para vocês, porque esses exercícios terapêuticos, gente, não se tratam de alongamentos igual a gente faz em academia, né, que você chega ali, tem um protocolo de alongamentos para se fazer antes dos exercícios. Não é bem assim. Porque os exercícios terapêuticos, gente, eles são específicos para cada caso e para cada tipo de cirurgia. Então, por exemplo, com essa paciente, né, que fez uma cirurgia de lipoaspiração, o que eu avaliei? Eu avaliei quais eram os movimentos que ela tinha mais restrição para fazer, e aí eu passo os exercícios de acordo com as restrições que ela tem e também de acordo com a cirurgia que ela realizou. Então eu fiz toda a orientação de exercícios para aquilo que ela precisava, mas, por exemplo, se ela tivesse feito uma cirurgia de lipo e mama, talvez não poderia passar esses exercícios que eu passei para ela fazer. Eu teria que adaptar esses exercícios, porque também existe uma cicatrização na região da mama. Eu já teria que mudar a minha abordagem de exercícios. Da mesma forma, se ela tivesse feito uma cirurgia, por exemplo, de abdominoplastia, eu teria que adaptar esses exercícios de novo para o processo cicatricial de uma abdominoplastia. Então, não existe exercícios que sirvam para todo mundo e para todos os tipos de cirurgia. Vai depender de como o paciente está no pós-operatório, quais são as restrições de movimento que ele tem e o tipo de cirurgia que foi feito. Porque dependendo do exercício que eu passar, se não for adequado para o processo cicatricial daquela cirurgia, esse exercício pode sim ser prejudicial. Então eu gostaria de deixar isso claro, que não tem como eu passar exercícios genéricos para todo mundo fazer, porque isso é, primeiro, arriscado, porque esses exercícios genéricos podem prejudicar o processo cicatricial, e segundo, que não vai ser um tratamento efetivo, porque o que vai ser efetivo são exercícios direcionados para a falta de mobilidade que a pessoa está tendo ali no pós-operatório. Então isso é muito individual, entendem? Por isso que eu falo assim, gente, não existe protocolo de exercício, protocolo de atendimento, tudo depende da avaliação que é feita ali com o paciente. Então tem pacientes, por exemplo, que eu passo exercícios para que eles façam todos os dias. Tem outros pacientes que eu não posso passar exercício para ele fazer todos os dias, ele tem que fazer dia sim, dia não, porque tudo depende de como que está aquele tecido, de como que o organismo dele responde a esses estímulos que são dados. Bom, mas enfim, voltando ao caso da paciente, então, o que eu realizei com ela foi a terapia manual para ir liberando essas aderências que estavam ali muito presentes, realmente muito aderido, instruir todos os exercícios que ela ia fazer em casa para poder melhorar essa mobilidade. E eu já fiquei super feliz com a mensagem que ela me mandou alguns dias depois da nossa sessão, porque ela falou que realmente já estava se sentindo muito melhor, que a dor já tinha diminuído bastante, que agora ela já estava esperançosa, ela já não estava tão desesperada mais, achando que ela sentiria dor para sempre, né? Que ia ficar desse jeito, ela não sabia quanto tempo mais esperar para a dor melhorar, então que ela já estava muito mais animada com o tratamento e ela já queria vir logo. Ela falou, não posso fazer isso todo dia, tá sendo tão bom. E aí eu expliquei para ela que não é bem assim, que o organismo ele precisa de um tempo para recuperar, então a gente tem que dar um espaçamento entre as sessões mesmo, tempo entre uma sessão e outra, que às vezes os pacientes não entendem, eles acham que quanto mais sessões fizer melhor, então se fizer todo dia vai ser melhor, mas não é bem assim que funciona. A gente precisa dar um tempo para o organismo entender os estímulos e responder a esses estímulos. Tentei entrar em contato com o cirurgião dela para explicar mesmo a abordagem da fisioterapia nesse caso, né, como que a gente poderia melhorar o processo dela, mas infelizmente eu ainda não consegui falar com ele.
E é interessante que eu percebo que muitos cirurgiões hoje não indicam nenhum tratamento no pós-operatório, talvez mesmo por ter tido experiências ruins, né, com profissionais que trabalham com essas abordagens agressivas, que geram muita dor para os pacientes, que eu já falei aqui, né, em outros vídeos, inclusive, que realmente não é adequado. Esse tipo de tratamento ele pode realmente prejudicar o resultado da cirurgia, mas realmente é uma pena que muitos cirurgiões ou cirurgiãs e suas equipes também não conheçam essa abordagem da fisioterapia na recuperação e até o que eu sempre digo, na reabilitação desses pacientes depois do processo cirúrgico, porque, por exemplo, no caso dessa paciente, se ela tivesse vindo ao meu consultório quando ela estava na fase inicial ainda, apresentando essas equimoses, provavelmente eu poderia ter utilizado uma abordagem com taping para poder melhorar essas equimoses de uma forma mais rápida, minimizando assim as chances de haver uma mancha hipercrômica na região. Poderia já ter utilizado a terapia manual exatamente para detectar essa formação inicial de aderências e já tratar, fazer com que essas aderências não evoluíssem a ponto da paciente sentir a dor que ela estava sentindo, o incômodo todo que ela estava e inclusive ter feito uso de tantas medicações que também por sua vez têm efeitos colaterais. Na verdade foi para isso também que eu criei esse canal, para divulgar esse tipo de tratamento, para você que vai passar por uma cirurgia, saber que existem outras opções além de drenagem linfática e também para levar essas informações para os próprios cirurgiões e cirurgiãs que não conhecem, não têm contato com esse tipo de abordagem. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que você tenha gostado das informações aqui. Se você gostou, deixa um like aqui para eu saber, para me motivar a trazer mais vídeos aqui para o canal. E em breve nós nos vemos. Um beijo, até lá!